Olá, nós estamos falando um pouquinho sobre os fundamentos da química de coordenação. Na primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre as teorias que explicam esses compostos de coordenação. E hoje nós vamos dar continuidade com essa parte 2, falando um pouquinho sobre a formação, a dissociação e os principais ligantes envolvidos aí na química de coordenação. Então vamos começar então aqui a nossa segunda parte. Começaremos falando sobre a formação e a dissociação dos compostos de coordenação. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar o seguinte para vocês. Os complexos, eles também podem ser chamados de íons complexos, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença de que é escrever um complexo, que é uma estrutura neutra, e de um íon complexo, tá? Então, vou mostrar para vocês isso aqui nesse primeiro slide dessa segunda parte da química de coordenação. Antes disso, vale a pena lembrar que já foi falado lá atrás, nos slides anteriores, na primeira parte, né? Que nós costumamos representar dentro de um colchete, tá? Aquilo que pertence à esfera interna de um composto de coordenação. Lembrando que a esfera interna de um composto de coordenação faz parte dela o meu íon metálico, que geralmente é a espécie central, né? Meu íon metálico ou metalzinho, que é a minha espécie central, e os ligantes que estão diretamente ligados a essa espécie central. Então, o meu colchetezinho vai representar tudo que tem dentro dele, a espécie central e os ligantes. Lembrando, os ligantes diretamente ligados a esse íon central, ok? O que estiver fora desse colchetezinho, nós vamos dar o nome de esfera externa, ou ainda podemos chamar de contra-íons, tá ok? Vou mostrar no exemplo para vocês isso daí, e isso vai ficar mais claro. Vou pegar aqui primeiro, né, o exemplo do íon complexo, né, formado de cobalto, CO é o cobalto, NH3,6 dentro do colchetezinho. Então, olha só, isso ilustra bem, ó, colchete, colchete. Isso ilustra bem. Mostra que o cobalto é a minha espécie central, no caso é o íon cobalto 3+, tá? E as espécies NH3,6, né, serão os meus ligantes. Então, deixa bem claro, essa denominação, essa escrita, da forma como está escrita essa fórmula, fica bem clara para mim que o cobalto é a espécie central e rodeada ela contém 6 moléculas de NH3, 6 moléculas de amônia, ok? Fechou o colchetezinho e repare que tem uma carga 3+ aqui para o lado de fora. Ora, essa carga aqui é resultante da somatória das cargas dessa esfera interna. Como assim da esfera interna? O cobalto, como eu já disse para vocês, o cobalto ele é um íon cuja carga é 3+. 3+ o cobalto. As moléculas de amônia são neutras, não possuem cargas, tá? Então quer dizer que a minha esfera interna, como resultante, vai ser apenas a carga do cobalto, que é 3+. Então esse íon aqui tem como resultante uma carga 3+, ok? Então, ele pode ser escrito na forma de íon, tá? Apenas mostrando que está de fato na esfera interna do mesmo, ou ainda pode ser escrito combinado com 3 moléculas, né? Desculpa, três espécies Cl, né? Cl3 ali. Esse Cl3, ele está fora do colchetezinho, tá? Isso significa que ele não faz parte da esfera interna, ele não está diretamente ligado à espécie central. Ora, se ele não faz parte da esfera interna, ele só pode estar onde? Na esfera externa. Ele é o contra-íon, tá ok? Então ele está fracamente ali ligado, tá? Nessa espécie. O que atrai essas três, né, esses 3 espécies cloretos aí é o fato de que eles possuem carga negativa, cada cloreto desse, e o meu íon complexo tem uma carga 3+. Então é simplesmente uma força de atração eletrostática que existe entre eles. Não há uma ligação formal entre os cloretos e esse íon complexo. Não, né? O resultante do complexo tem uma carga 3+, esses íons, cada um deles tem uma carga Cl-,
O que há aí é uma atração eletrostática entre as espécies. Então, ele é um contraíon fracamente ligado a essa espécie, tá? Então, você pode escrever da forma neutra, como que aqui está, na forma do cobalto com NH3,6 e fora o Cl3, ou ainda simplesmente o cobalto NH3,6, 3+. Um outro exemplo é o PtCl6. O PT é a platina, tá? A platina, ele tem normalmente carga mais 4. Carga mais 4 para uma platina, que faz parte da esfera interna. Repare que está entre o colchete ao PT. Então, ele tem PT de platina. Nós temos ali uma espécie com carga 4. Cada Cl desse tem carga menos 1. São 6 Cls que estão rodeando, né, que estão ligados diretamente ao PT ali, a platina, tá? Então, eu tenho 6 cargas negativas com 4 cargas positivas do íon da espécie central, o que resulta numa carga menos 2 para a espécie PtCl6. Então, pode ser escrito na forma de íon PtCl6 2-. Pode. E também pode ser escrito agora com o seu contraíon, tá? Agora, repare que o contraíon é uma carga positiva, que é o potássio K, que tem carga mais 1. E para isso, para contrabalancear essa carga menos 2, são necessários 2 potássios. Então, a carga pode ser escrita, né, agora como K2PtCl6, que é o que nós estamos vendo aqui nessa representação. Então, repare que é muito importante nós sabermos a carga dos ligantes, sabermos a carga também da espécie central, para saber qual vai ser o íon complexo resultante e quantos contraíons estarão ali juntos, tá? Então, essa é uma parte muito importante da escrita de um composto de coordenação. E isso, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, vai ser fundamental para a gente entender a dissociação e a formação desses compostos de coordenação. Para fechar esse slide, vamos aqui então a um pequeno resumo, tá? A espécie, então, dentro do colchete, constitui a esfera de coordenação interna, tá? Ou seja, a espécie central e os ligantes de fato, e o que estão fora dessa são chamados ou compõem a esfera externa, ou também podem ser chamados de contraíons, tá ok? Lembrando que esses contraíons estão bem mais fracamente aí associados nessa esfera, né? Nessa esfera externa, eles estão ali por atração eletrostática, uma vez que o seu íon complexo, ou sua esfera interna, pode resultar numa carga positiva ou negativa, ok? Bem, nesse próximo slide eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a formação desse composto de coordenação ou de um íon complexo, tá? Vou mostrar para vocês como que resulta na formação desse composto de coordenação. Bom, vamos lá então a esse exemplo. Vou pegar aqui o cobre 2+, tá? O íon cobre 2+, e 4 moléculas de NH3, tá? Vou formar aqui o complexo, ou íon complexo CuNH3,4, repare, dentro do colchetezinho. Então, mostra claramente que eu tenho aqui o cobre 2+, como uma espécie central e as moléculas de NH3 como ligantes. Bem, claramente também fica mostrado aqui que o meu cobre possui uma carga 2+, enquanto que as moléculas de NH3 são neutras. Portanto, eu posso dizer que a carga resultante desse íon complexo vai ser apenas a contribuição da carga do cobre, que é 2+. Então, fora do colchetezinho, eu vou colocar a carga resultante dessa combinação, que nada mais é do que apenas do cobre 2+. Isso porque, nesse caso, as moléculas dos ligantes são neutras, então não contribuem com carga. Então, a carga do íon complexo fora do colchete, agora do íon complexo fora do colchete, deve-se apenas à contribuição do cobre 2+. Ok? Muito bem. Bom, uma outra coisa que já foi dita também lá na primeira parte dos fundamentos da química de coordenação foi que a formação de um íon complexo ou um composto de coordenação nada é do que a resultante de uma reação ácido-base. Sim, uma reação ácido-base.
mas do ponto de vista de Lewis. Nós temos um ácido de Lewis que vai reagir com uma base de Lewis e vai formar então o meu composto de coordenação. Veja bem, vamos lá. Nesse exemplo acima, eu tenho cobre 2+, que é uma espécie deficiente de elétrons, que atua como um ácido de Lewis, aceitando 4 pares de elétrons de 4 moléculas de NH3 que atuam como bases de Lewis. Ora, vou explicar um pouco melhor isso para vocês. O cobre, tá? Para formar o cobre 2+, ele perdeu elétrons, então ele é uma espécie deficiente de elétrons. Bom, toda espécie deficiente de elétrons, segundo Lewis, ele pode atuar como um ácido. Então, o íon metálico, ele atua como um ácido. Muito bem. Já o NH3, que é a minha base, se você for analisar o NH3, ele tem pares de elétrons não ligantes, tá? Cada molécula dessa de NH3 é capaz de doar um par de elétrons para formar a ligação. Então, se ela tem pares de elétrons livres, esse NH3, e é capaz de doar para formar a ligação, tá? Nós temos o NH3 atuando como uma base de Lewis. Então, nós temos aí a formação desse composto de coordenação, um resultado de uma reação ácido de Lewis, espécie deficiente de elétrons, e uma base de Lewis, que serão os meus ligantes. Então, a espécie central, geralmente meu íon metálico, ele atua como um ácido de Lewis. E os meus ligantes, tá? Pelo fato de terem pares de elétrons não ligantes, que podem ser doados para formar a ligação, eles atuam como bases de Lewis. Bem, vou mostrar agora aqui um outro exemplo de íon complexo para mostrar e ficar claro para você esse balanço de cargas aí na formação do meu íon complexo ou do meu composto de coordenação. Dessa vez eu vou usar como exemplo a prata+, tá? E que irá reagir com 2 NH3, 2 moléculas de amônia. O meu resultado, o meu íon complexo agora, repare, eu tenho dentro do meu colchetezinho o Ag e tenho as 2 moléculas de NH3. O meu Ag é a minha espécie central e os NH3 aqui são os meus ligantes, tá? Bom, qual seria então aqui a carga resultante quando há a formação dessa espécie desse íon complexo? Mais uma vez, a prata ela agora é +1, tá? O NH3 ele é neutro, então, portanto, o meu íon complexo vai ter uma carga resultante apenas +1, tá? Então, esse é o resultado dessa formação dessa espécie entre a prata+ e os 2 NH3. Volto a reforçar aqui para vocês. A prata+ é uma espécie deficiente de elétrons, então a prata+, ele atua como um ácido de Lewis, o NH3 tem par de elétrons sobrando, atua como uma base de Lewis. Reforçando para vocês mais uma vez, hein, gente? O colchetezinho mostra a minha esfera interna. Fora do meu colchetezinho, nesse caso do meu íon complexo, vai aparecer a carga, mas é a carga resultante da contribuição das espécies que formam essa esfera interna. Bem, agora aqui nós vamos ver o oposto da formação, que seria a dissociação de um composto de coordenação ou de um complexo, tá? Bem, eu vou pegar aqui para vocês, nesse primeiro exemplo aqui, o composto que eu formei agora há pouco entre o cobre e o NH3, tá? Repare que lá no slide anterior, tá? Ele tinha uma carga 2+. Ó, esquece o SO4 por enquanto aqui, esquecemos o SO4 por enquanto, vamos esquecer o SO4 por enquanto. Esse composto aqui formado entre o cobre e o NH3, tá? O cobre era 2+, o NH3 era neutro, era uma carga 2+. Tranquilos? Muito bem, então quer dizer que fora deste colchetezinho aqui, se você voltar no slide anterior, você vai ver que tinha uma carga 2+. Muito bem, o que acontece? Eu posso contrabalancear essa carga 2+ aqui com apenas um contraíon. Lembra? Fora do colchete. O SO4 ele é um contraíon, ou ele faz parte da esfera externa. Por quê? Porque o SO4 ele é SO4 2-.
quando ele vê, né, uma espécie complexa com uma carga 2+ por aí, né, em solução, por exemplo, né, o que acontece é que há a atração eletrostática. Então, há atração eletrostática e com isso você tem então agora, né, a neutralização dessas cargas. Então, esse contraíon então contrabalanceia aquela cargazinha 2+ que eu mostrei para vocês agora há pouco. Bem, muito bem. Então, vamos supor que eu tenha isso, né, na forma sólida. Eu preparei esse composto aqui na forma sólida, né? E aí agora eu vou dissolvê-lo em água, né? Vou preparar agora, vou fazer uma solução aquosa desse salzinho aí, dessa substância que eu preparei na forma sólida. Muito bem. O que acontece? Isso, quando colocado em água, evidentemente, né, o meu contraíon, que está ligado à minha esfera interna apenas por atração eletrostática, tá? Esse SO4 se encontra ligado aqui, ó, à esfera interna por atração eletrostática. Então, em solução aquosa, você consegue dissociar, separar facilmente aqui, né, a minha esfera interna, tá? E a minha esfera externa. Por que foi fácil separar isso aqui? Ah, porque eles estão atraídos simplesmente por força eletrostática. Então, naturalmente, quando você pudesse ver isso em solução aquosa, você veria isso dissociado, ou seja, separado, tá ok? Bem, se você tiver ligações um pouco fracas também ali, envolvendo metal e ligante, pode até ser que você consiga visualizar ou verificar uma pequena formação também do seu complexo aqui, uma pequena fraçãozinha desse complexo, também separado, tá? Então, de cada 100 moléculas, por exemplo, que você colocar, olha, 100 moléculas originais que você colocar dessa substância em solução aquosa, 100 irão se dissociar em esfera interna e esfera externa. Isso é praxe, tá? 100% do seu complexo original estará dissociado em esfera externa e esfera interna. Agora, mas uma pequena fração daquilo que resultou da esfera interna também pode se dissociar e dar origem, né, aos seus elementos, o cobre 2+ e o NH3. Então, uma pequena parcela dessas moléculas poderão também ocorrer a sua dissociação. Mas o que é certo? É certo que o complexo original que você colocou lá dentro, esse daqui, olha, tá? Com o seu respectivo contraíon. As 100 moléculas que você colocou, as 100 irão se dissociar, porque a ligação é, na verdade, uma atração eletrostática que é facilmente aqui separada quando você coloca isso em solução aquosa. Bem, pessoal, essa tabela aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os compostos de coordenação, o seu respectivo íon complexo e o número de coordenação envolvido em cada um deles, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles, olha, eu tenho o meu composto de coordenação e fica bem claro perceber que o colchetes é o limitador para dizer quem faz parte da minha esfera interna e quem faz parte da minha esfera externa. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a minha platina, só lembrando que a minha platina ela tem uma carga 4+, tá? Além disso, ela está rodeada por 4 moléculas de NH3 e 2, tá, de Cl-. 2 de Cl-. Muito bem, isso faz parte da minha esfera interna. E eu tenho fora, né, o meu contraíon, 2 Cls, ok? Então, esse é o meu composto de coordenação. O respectivo íon complexo que mostra esse composto aqui pode ser escrito da seguinte forma, ó, PT, platina, NH3, 4. Cuidado aqui que tem um pequeno erro, ó. Esse 4 deveria estar aqui subscrito, ele não está, tá? Mas ele deveria estar aqui embaixo, subscrito aqui embaixo do NH3, para mostrar que são 4 NH3, tá? Não confunda isso. Tem um errozinho aí. E 2 Cl aqui no caso, tá? Bom, vamos lá. O PT, que é a platina, possui carga 4+, tá? Enquanto que NH3 não contribui com carga. E o Cl, cada Cl desse, lembre, é Cl-, então contribui com 2 cargas negativas. O resultante disso seria uma carga 2+.
4 da platina e menos 2 de cada Cl, tá? Resultando em uma carga 2 positiva. Então, meu íon complexo teria como resultante aqui 2 positivo, que é o que justifica os 2 Cls externos aqui para contrabalancear essa carga. O número de coordenação aqui é 6, porque existem 6 tá? Moléculas e íons, no caso no total, né, que estão ligadas diretamente aqui à minha espécie central. Minha espécie central é a platina e nela contém 4 NH3 e 2 Cls, um total de 6 espécies ligadas a ela. Então o número de coordenação é 6 para ela. Já no exemplo de baixo, do cobre, nós temos o cobre, tá? Lembrando que o cobre é 2+, está ali ligado com 4 moléculas de NH3 dentro do colchete. Então, dentro do colchete há 4 NH3 ligados à espécie central cobre, tá? Uma carga, só 2 do cobre e o NH3 que não contribui com carga alguma, ok? Esse SO4 está fora do colchete, é apenas o contraíon. Então, de fato, o meu íon complexo ele tem simplesmente uma carga 2+, que é a contribuição apenas do cobre, tá? Por que o número de coordenação é 4? Porque eu tenho somente os 4 ligados ao NH3. Então, o que está dentro do colchete mostra o número de coordenação. Já o exemplo de baixo, eu tenho a prata, que está ligado a apenas 2 NH3 dentro do colchete e o NO3 fora, tá? Bom, vou aqui pular direto, ó. 2 é o número de coordenação, porque claramente dentro do colchete só há 2 NH3 ligados à prata, tá? O NO3 é apenas o contraíon. Aqui no exemplo de baixo eu tenho, olha só, colchete mais uma vez demilitando aqui o que é a minha esfera interna, né? O que é o meu íon complexo. Então eu tenho, caso aqui, ferro com 6 CNs, né? E eu vou dizer um pouquinho mais para vocês sobre a carga dele já, mas vamos lá. Fe 6 CNs, tá? Então são 6 ligados ao ferro. O número de coordenação é 6, tá? Agora, em relação à carga, apareceu uma carga 4-. Por que será isso? Porque o ferro é o ferro 2, tá? O ferro é o ferro 2. Cada CN desse tem uma carga -1. Então, são -6 com mais 2, o que resulta em -4. Então, meu íon complexo agora, ele resulta num ânion -4, tá? E para contrabalancear isso, você precisa de 2 cobres aqui, tá? Cada cobre desse deve ser o cobre 2+, agora mostrando aí, para poder contrabalancear isso. Então, nós temos aí essa espécie Cu2FeCN6. O que faz parte da esfera interna é apenas o ferro e os CNs que aí estão. Bem, já sabemos então que o colchete ele vai indicar tudo o que estiver dentro dele, vai nos indicar o que pertence à esfera interna do meu composto de coordenação. Então é muito importante nós notarmos que o colchete é a parte que vai dizer qual que é o meu composto de coordenação, meu íon complexo. O que realmente ali é a espécie central e quem são os de fato ligantes ligados a ele. Então o que está no colchete mostra bem isso, quem são os personagens principais aí do seu composto de coordenação. Vou falar agora um pouquinho sobre a espécie central. Bem, a maioria dos compostos de coordenação, tá? 99% dos compostos de coordenação apresentam como espécies centrais, né, elementos metálicos ou íons metálicos na forma catiônica, como nós vimos agora há pouco. Vimos o cobre 2+, vimos o ferro 2+, vimos a prata+. Então, a minha espécie central geralmente é o meu íon metálico que está na sua forma catiônica. Como exemplo, eu mostrei para vocês aí, né, nesse slide, o titânio com 6 águas e dentro do colchetezinho, mostrando que ele faz parte, essa estrutura faz parte do meu composto de coordenação e 3 Cls fora, tá? Do colchete, que são apenas contraíons, ok? A minha espécie central é o titânio. Se você for analisar aí, como foram necessários 3 Cls menos, o meu composto aqui no colchetezinho deveria ter uma carga mais 3. E da onde vem essa carga mais 3?
vem justamente da espécie central, uma vez que as moléculas de água são neutras. Então, quer dizer que seria um mais 3 aqui, olha, um mais 3 aqui, né? Se não tivesse esse Cl aqui, um mais 3 aqui. O mais 3 vem resultante apenas do íon, uma vez que as moléculas de água não contribuem com carga. Então, veja bem, olha, esse titânio 3 aqui é o meu íon central e ele representa bem a maioria dos compostos de coordenação. São íons metálicos, né, catiônicos e são espécies deficientes de elétrons, por isso que são chamados de ácidos de Lewis. Mas também há exemplos dentro da química de coordenação onde a sua espécie central está no seu estado de oxidação zero. Ele é uma espécie metálica, mas ele está no seu estado de oxidação zero. Se olharmos o exemplo aqui, olha, mostrado, né, envolvendo o crômio e os ligantes CO, né, que são 6 ligantes COs aqui, o que eu tenho aqui? O meu composto ele não possui carga alguma. Se esses COs são nulos e não tem carga nenhuma, esse CO também, esse CR aqui, também possui carga nula, tá? Então, tenho aqui um exemplo onde o meu composto de coordenação envolve uma espécie central, tá? Que possui estado de oxidação zero. Então, vamos lá. Em relação à espécie central, 99% dos compostos de coordenação são íons metálicos com cargas positivas, ou seja, espécies catiônicas. Há, sim, alguns exemplos onde o meu íon, né, a minha espécie, na verdade, não é um íon, mas sim uma espécie central, né, o meu metal, melhor dizendo, né, pode aparecer como uma carga zero, tá? Aí tem um exemplo do CR que possui uma carga zero e está formando um composto de coordenação. Então, não se assustem se vocês estiverem lá tentando calcular a carga do seu íon central, da sua espécie central, e aparecer uma carga zero para a sua espécie central. Ah, eu errei. Não, não errei. É que podem sim aparecer alguns exemplos onde a sua espécie central pode aparecer com uma carga nula. Então, não se assustem. Bem, no slide anterior, falamos então sobre a espécie central. Essa espécie central, né, vimos que ela pode ser uma espécie, um íon catiônico, né, um cátion, pode ser uma espécie com carga zero, né, um metal com carga zero, mas o mais importante de tudo isso é que essa espécie central ela atua como um ácido de Lewis, uma espécie deficiente de elétrons. Já os ligantes, esses aqui, podem variar bastante a sua natureza. Podem ser espécies aniônicas, né? Ânions, que é o caso do cloreto, por exemplo, do CN-, que eu mostrei para vocês. Podem ser espécies moleculares, como é o caso da molécula de NH3, da molécula de água e várias outras podem aparecer. Podem ser espécies radicalares e, raramente, podem ser catiônicas. Então, tem uma variedade muito grande de espécies aí para os ligantes. O mais importante disso é que eles devem atuar ou eles devem funcionar como bases de Lewis, né? Eles devem possuir pares de elétrons aí livres que devem ser colocados à disposição para formar a ligação com a espécie central, tá? Com o íon metálico ali. Então, o que nós temos aqui? Uma reação ácido-base. Né? O complexo é formado através de uma reação ácido-base. O ácido de Lewis, que é a espécie central, né? Geralmente catiônica ou neutra, e as bases de Lewis. As bases de Lewis, que são uma variedade muito grande, né? Moleculares, radicalares, aniônicas, mas que devem possuir pares de elétrons para que possa ser doada e atuarem esses ligantes como bases de Lewis. Então, a formação do composto de coordenação é resultante de um ácido de Lewis em combinação com uma base de Lewis, que são os ligantes. Bom, nesse slide que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou mostrar alguns exemplos de ligantes, tá? Porém, eu reforço que ainda não é obrigatório a gente se preocupar com os nomes desses ligantes, né? E com a estrutura desses ligantes. E a gente vai falar isso um pouquinho melhor mais à frente. Mas vamos lá, então,
para mostrar para vocês algumas características importantes de alguns ligantes, tá? Existem alguns ligantes que se ligam, né, à espécie central através de um único ponto, tá? São eles Cl-, NH3, o piridino e vários outros, tá? Esses ligantes que se ligam, né, ao íon metálico ou à espécie central através de um único ponto, nós chamamos ele de ligante monodentado. Então, ele se liga através da espécie central através de um único ponto. Então, ele é um ligante monodentado. Existem outros ligantes, que é o caso do etileno, né, diamino, o dipiridino, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? A estrutura dos mesmos e explicar um pouquinho mais. Mas só para adiantar para vocês aqui que as características deles é que eles vão se ligar, o ligante ele vai se ligar à espécie central através de dois pontos. Então ele vai ocupar dois sítios. Um mesmo ligante se liga duas vezes à espécie central, tá? Isso faz com que ele seja classificado como seja um ligante bidentado. Então é só você perceber, ó, tá ligado por um único ponto, monodentado. Ligado por dois pontos, tá? O mesmo ligante ligado por dois pontos, ele é considerado um ligante bidentado. E assim por diante. Nós temos ligantes tridentados e daí a mais, daí por mais. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Por enquanto não é necessário você guardar quem que é monodentado, quem que é bidentado. A gente vai explicar melhor isso para vocês mais à frente, tá? Mas só estou colocando aqui que existe possibilidade de que um único ligante possa se ligar através de mais, né, pontos à espécie central, Nesse slide, vou mostrar para vocês alguns exemplos de estruturas, né? Como ficam essas estruturas, né? Quando se tem um ligante monodentado, bidentado ou até hexadentado, como é o caso do EDTA, que a gente vai ver mais para frente isso daí, tá? Mas vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui o meu ligante NH3, tá? Repare que ele tem um par de elétrons sobrando aqui, ó, o parzinho de elétrons dele sobrando, que vai ser colocado para formar a ligação com o metal. Tá? E isso caracteriza, ó, base de Lewis, ácido de Lewis. A base de Lewis com o seu par de elétrons sobrando, que vai ser colocado para formar a ligação aqui com o metal deficiente, ácido de Lewis. Vai se ligar por um único ponto, então ligante monodentado. Esse outro ligante que tenho aqui, olha, não vamos se preocupar com o nome dele ainda, tá? Mas repare que ele tem dois pontos de coordenação, tá? São dois N's aqui, olha, no nitrogênio com pares de elétrons sobrando, é o mesmo ligante, isso aqui é um ligante só, tá? Mas repare que ele tem um NH2 aqui numa ponta, outro NH2 na outra ponta da cadeia, tá? Cada um com seu parzinho de elétrons sobrando, que vai se ligar à minha espécie central. Então, eu tenho uma base de Lewis, tá? Que se liga a esse ácido de Lewis por dois pontos. O mesmo ligante se ligando por dois pontos aqui ao metal. Então, é um ligante bidentado. Já esse outro aqui embaixo, na letra C, repare que eu tenho 4 nitrogênios. Cada nitrogênio desse tem um par de elétrons ali livre para ser doado. Então, ele vai ligar 4 pontos em 4 pontos do metal. Então, ele é um ligante tetradentado. Já esse outro ligante aqui, olha, já é totalmente aqui, olha, totalmente ligado à espécie central, né? Repare que eu tenho tanto o nitrogênio com pares de elétrons sobrando, o oxigênio também tem pares de elétrons sobrando, tá? E o que acontece então? Ele praticamente abraça a minha espécie central. É um ligante único que se liga através, né? Através do metal, ou, desculpa, com o metal, né? Por meio de 6 pontos. Então, ele é hexadentado. Um único ligante. Isso aqui tudo, essa estrutura aqui é um único ligante que praticamente, né, a espécie central está lá, esse ligante aqui, ele vem e abraça em 6 pontos, tá, esse metal. Então, ele praticamente ali tomou conta, né, ele tomou conta de todos os pontos de coordenação desse metal. Ele é um ligante hexadentado porque ele tem 6 pontos de ligação com a minha espécie central. E isso dá uma estabilidade muito grande à espécie formada, ao composto formado. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas
Então, mostro para vocês aqui e chamo a atenção para vocês aqui que existem ligantes mono, bi, tri, que eu não coloquei o exemplo aqui, mas tem ligantes tridentados, tetradentados, pentadentados, hexadentados. Então, tem uma variedade muito grande. Tudo isso vai depender, então, do quê? Vai depender de quantos pontos o meu ligante vão estar ligados a essa espécie central. Então, essa análise é importante ser feita, né? Quantos pontos do meu ligante estão diretamente ligados à minha espécie central. Outra coisa que chama atenção para vocês aqui, tá? Reparem que a minha espécie central ela é deficiente de elétron, atua como ácido de Lewis. Já os meus ligantes, eles possuem pares de elétrons. E nesses exemplos que eu mostrei para vocês aqui, reparem que os pontos que vão se ligar ao íon metálico, a espécie central, são átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio que têm pares de elétrons sobrando. Então, o meu ligante, pelo fato de terem pares de elétrons sobrando, atuam como bases de Lewis. Aqui é só para reforçar o que eu coloquei para vocês no slide anterior, tá? Então, se um ligante tiver dois átomos doadores, 2, 3, 4 átomos doadores, ele pode ocupar 2, 3, 4 sítios de coordenação, tá? do meu complexo, né, formado. Então, isso vai depender muito do seu ligante, da estrutura do seu ligante, quantos átomos doadores, né, com pares de elétrons sobrando há na estrutura do seu ligante e verificar quantos desses átomos doadores estão ligados diretamente à espécie central. E aí você define se ele é mono, bi ou tridentado, né? Agora, aqueles que possuem dois ou mais átomos doadores na mesma estrutura, né? Aqueles ligantes bi, tri, tetradentados, eles estão também chamados de agentes quelantes, tá? Um exemplo desse agente quelante é a última figura, né, do slide anterior que eu mostrei para vocês, aonde eu tenho, por exemplo, um metal que está abraçado totalmente, todos os pontos de ligação da minha espécie central, né, está abraçada por esse ligante, né? Ou seja, os 6 sítios de coordenação da minha espécie central está sendo ocupada por um único ligante, tá? Um desses ligantes bastante conhecido e bastante característico é o etileno diamino tetraacetato, tá? Que é conhecido como EDTA. O EDTA ele tem 6 pontos de ligação, então ele é capaz de ocupar os 6 sítios de coordenação da minha espécie central. Isso resulta na formação de um quelato. Então nós podemos dizer que o EDTA é um agente quelante, por quê? Porque ele tem vários pontos de coordenação, né? Vários pontos para se ligar ao meu íon central, então ele atua como um agente quelante, né? O meu ligante ele é polidentado, ele é um quelante, e o meu composto formado, o resultado disso é um quelato, tá? Ele é bastante estável, ou seja, dificilmente esse composto, quando ele é dissolvido em água, ele vai se dissociar, tá? Então forma um composto muito, mas muito estável quando você tem aí ligantes polidentados ligados diretamente à sua espécie. Aqui está a estrutura do composto de coordenação envolvendo o EDTA como ligante e o metalzinho aqui, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ficar claro que o meu metal é aqui representado com esse M, ele tem 6 ligações diretamente com um único ligante, que é o EDTA. Tudo isso que está aqui, ó, é o EDTA, tá? E chamar a atenção para vocês que as ligações se dão através do nitrogênio e os oxigênios desses átomos aí presentes nesse EDTA. São os átomos que possuem normalmente pares de elétrons não ligantes, tá? Então eles se ligam diretamente aí ao metalzinho, tá? Bom, só uma questão aqui importante para referendar aqui a respeito desse composto de coordenação aqui. O EDTA ele é hexacoordenado, então ele se liga em 6 pontos do meu metal. Agora, a carga do EDTA é menos 4. Então você pode reparar aqui, ó, que em cima dos oxigêniozinhos aqui tem uma carga negativa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então ele tem uma carga 4-. Então podemos dizer o seguinte, olha, que um ligante EDTA ele tem
6 pontos para coordenar e tem uma contribuição de carga 4 menos. Então, vamos deixar bem claro isso, que são 6 pontos de coordenação para o EDTA, mas uma carga que é menos 4 para o EDTA. Então, diferenciar, deixar claro que é ponto de coordenação. São 6 sítios que ele pode usar para ligar ao metal, tá? E qual que é a carga de cada molécula dessa de EDTA? Menos 4. Então, temos que fazer essa diferenciação aí, que é muito importante. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês alguns ligantes típicos, seus nomes, e também estou apresentando para vocês aqui os pontos de coordenação de cada um desses ligantes e a carga de cada um desses ligantes. Então vamos lá, vamos fazer uma análise dessa tabela aqui. Começamos pela piridina. Piridina, ela tem uma abreviatura, né, de pi, né? A fórmula dessa parece um anelzinho benzênico, onde tirou um carbono e colocou um nitrogênio, tá? Repare o seguinte, olha, vamos se acostumar com isso, tá? A piridina, ela tem aqui esse nitrogênio e esse parzinho de elétrons aqui. Então, isso fica claro que a piridina é um ligante monodentado, porque tem apenas aqui o nitrogênio e um parzinho para se ligar à minha espécie central. Então, já vamos acostumando com isso. Olhando a fórmula do ligante, eu já percebo que ele tem apenas um par de elétrons para se ligar à minha espécie central, então ele é monodentado, ok? Já a de baixo, a dipiridina, tá? Tem a sua abreviatura aqui, 2,2 dip. E reparem a sua estrutura, que é mais importante. Olha, ele tem um pontozinho aqui, nitrogênio com um par de elétrons, e o outro pontozinho aqui de nitrogênio do outro anel para se ligar. Então, a conclusão. A dipiridina, ela pode ser um ligante bidentado, tá? Tem 2 pontos ali que podem se ligar à espécie central. Um outro ligante é a fenantrolina, tá? A fenantrolina também é a mesma coisa, ó, tem 2 pontos aqui para se ligar. Então, ele pode atuar como um ligante bidentado. A ortofenileno, né, bis-dimetilarzina, tá? Nós temos também, o mais importante é destacar os 2 pontos de coordenação dele aqui. O oxalato, que é o oxi, né, que representa como oxi, deixar claro para vocês, olha, são 2 pontos de coordenação, que eu analiso isso através dos pares de elétrons aqui, tá claro, que são esses 2 pares de elétrons que vão estar envolvidos na coordenação. Então, ele é um ligante bidentado, mas também, repare, são 2 cargas negativas que eu tenho sobre ele, tá? Ele é um ânion bivalente. Então, ele se liga em 2 pontos e também possui carga menos 2. A etilenodiamina. A etilenodiamina, tá? Ele tem 2 pontos, então ele é um ligante bidentado. A dietilenotramina, tá? Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3 sítios, né? Então, ligante tridentado, tá? Trienotetraamina. Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 pares para se ligar à minha espécie central. Então, ligante tetravalente, tá? Então, ele pode se ligar em 4 pontos aí, tetracoordenado. E o outro ligante aqui, propilenodiamina, nós temos 1, 2 pontos para se ligar. Então, é importante vocês analisarem a estrutura e verificar os pontos, né, onde há pares de elétrons livres que podem ser usados para se ligar à minha espécie central. Bom, nesse acetileno-cetonato, né, que é o ACAC, nós temos aqui 2 pontos para se ligar, tá? E uma carga negativa aqui na estrutura do meu ligante. Já o DMG, nós temos aqui, olha, 1, 2 pontos para se ligar e uma carga negativa. O glicinato, tá? Nós temos 2 pontos para se ligar e uma carga negativa. E o EDTA, como eu já mostrei para vocês, nós temos 1, 2, 3, 4, né? 5, 6 pontos para se ligar e 4 cargas negativas, tá? Então, é importante perceber aonde estão localizados esses pares de elétrons e a carga aí resultante desse
desligantes, tá? Então, assim, nós conhecemos um pouquinho melhor sobre os compostos de coordenação, falamos especificamente sobre a espécie central, né? Falamos também um pouquinho aqui, apresentamos um pouquinho sobre os ligantes. Ainda não é necessário a gente fixar os nomes dos ligantes, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar com a nomenclatura dos compostos de coordenação. E lá, mais uma vez, eu vou falar para vocês sobre os nomes desses ligantes, né? Da onde vêm esses nomes, da onde vem a abreviação desses nomes, quando nós vamos usar a abreviação desses nomes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nomenclatura desses ligantes, né? Na próxima aula, quando falar de nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, o objetivo aqui dessa aula, né? Desses últimos slides apontando os ligantes, foi mais para mostrar para vocês aonde estão situados os pares de elétrons para serem doados, né? Que eles atuam como bases de Lewis. Então, nós já sabemos que a nossa próxima aula, então, de química de coordenação vai ser a nomenclatura desses compostos de coordenação. E aí sim nós vamos conhecer melhor os ligantes, vamos conhecer melhor a forma de dar o nome a esses compostos de coordenação.